Creepypastas se tornaram incrivelmente populares nos últimos anos. Mas o que realmente é uma creepypasta? Uma creepypasta é uma lenda urbana ou uma história assustadora que circula pela internet. É basicamente uma história de acampamento assustadora antes da era digital. E assim como as lendas urbanas tradicionais, a maioria das pessoas as descarta como simples histórias de fantasmas, o produto de uma mente criativa. Mas haverá sempre aqueles que perguntam: e se isso for verdade? Então, como tenho lido tantas creepypastas ultimamente, achei que seria uma boa ideia reunir as mais assustadoras para compartilhar com vocês. Então aqui estão as creepypastas mais assustadoras de todos os tempos. E se você estiver assistindo isso à noite, pode querer repensar a sua escolha, só dizendo. O número 1 é 1999. Essa história, simplesmente conhecida como 1999, é sobre um blogueiro canadense chamado Elliot, que decide investigar um programa de TV de baixo orçamento que ele costumava assistir em 1999. Ele foi ao ar por apenas alguns episódios. Um episódio chamado Brincando com Tesouras apresentava mãos em ação ao vivo em uma mesa. O episódio imediatamente se tornou sombrio quando uma das mãos repetidamente golpeava uma mão menor com uma tesoura, enquanto um grito abafado de criança poderia ser ouvido ao fundo. O próximo episódio, chamado A Adega do Senhor Urso, apresentava um homem mentalmente estável que se vestia como um personagem chamado Senhor Urso e fazia coisas tão perturbadoras que eu nem posso mencionar aqui. The Rake. Em 2006, uma equipe de pesquisadores descobriu quase 2 dúzias de documentos datados do século XII até os dias atuais, descrevendo uma criatura conhecida apenas como The Rake. Eles estavam cheios de encontros de várias pessoas com essa criatura. Um casal descreveu seu encontro da seguinte forma: o casal acordou no meio da noite para descobrir, sentado ao pé da cama, de costas para eles, uma criatura que parecia um meio humano, meio grande cachorro sem pelos. A criatura de repente levantou-se, agachou-se na frente do rosto do marido e correu para o quarto das crianças. O casal imediatamente correu atrás, mas já era tarde demais. O casal encontrou a sua filha despedaçada e perdendo a vida. Lembre-se dessa quando for dormir hoje à noite. Para onde as crianças más vão? Um fotógrafo decidiu pesquisar um antigo programa infantil que ele costumava assistir quando era criança no Líbano. O programa de meia hora se baseava em imagens gráficas e táticas de medo para impedir que as crianças se comportassem mal. A cena de encerramento de cada episódio apresentava um zoom lento em direção a uma velha porta de ferro enferrujada. E à medida que se aproximava, gritos podiam ser ouvidos do outro lado, enquanto o texto "É onde as crianças más vão" aparecia em árabe. O fotógrafo conseguiu encontrar o estúdio onde o antigo programa foi filmado, e apesar de estar abandonado há muito tempo, conseguiu encontrar a famosa porta de ferro enferrujada, mas ele não estava preparado para o que estava do outro lado. Ao entrar pela porta, ele descobriu uma sala vazia, coberta de sangue, fezes e ossos, com um microfone no centro da sala, em uma gaiola. Sim, era só mais uma razão para fazer o que seus pais dizem:
crianças. to play. If you don't come play with us, then Outro observador. Havia uma vez um homem que se hospedou em um quarto de hotel por algumas noites. Depois de pegar a sua chave com a mulher na recepção, ela mencionou que ele passaria por um quarto sem número e que ele não deveria tentar entrar no quarto ou sequer olhar para dentro. Na segunda noite, o homem estava tão intrigado que decidiu olhar pelo buraco da fechadura do quarto. O que ele encontrou foi uma mulher muito pálida, em um quarto vazio, de pé num canto. Naquela noite, ele voltou para o seu quarto, mas na terceira noite, ele decidiu olhar pelo buraco da fechadura novamente. Mas desta vez, tudo que ele viu foi a cor vermelha. Nada mais, apenas um tom profundo e constante de vermelho. Ele então apenas voltou para a recepção, onde a mulher perguntou se ele havia olhado pelo buraco da fechadura. O homem admitiu que sim, e a mulher suspirou, dizendo que muitos anos atrás, um homem assassinou sua esposa naquele mesmo quarto, e que seu fantasma agora assombra o lugar. Dizem que o fantasma é muito pálido, exceto pelos seus olhos, que são vermelho sangue. A Fundação SCP. A Fundação Secure, Contain and Protect apareceu pela primeira vez em 2007 e é composta por vários médicos, pesquisadores e agentes. O objetivo deles é entender e catalogar criaturas e objetos anormais, conhecidos como SCP. O site da SCP descreve a descoberta de muitas criaturas perturbadoras, incluindo uma criatura conhecida como SCP-173, ou The Sculpture, ou na tradução para o português, a escultura. É uma criatura parecida com uma estátua, que tem um rosto ensanguentado e membros curtos, e que deve ser constantemente observada ou matará imediatamente sua vítima quebrando seu pescoço, assim que o contato visual for quebrado. Existem vários artigos na internet sobre o SCP e suas criaturas, incluindo The Sculpture, mas você só deve verificar se estiver constipado, porque vai se borrar de medo. Jeff the Killer. Jeff era um garotinho que mudou-se para uma nova casa com sua família. Um dia, 3 adolescentes atacaram Jeff e seu irmão, mas Jeff os derrotou, deixando os 3 na rua com os pulsos quebrados e feridas de faca. Infelizmente, esse encontro fez com que Jeff percebesse que gostasse de infligir dor aos outros. Uma noite, logo depois, a mãe de Jeff ouviu choro vindos do banheiro de sua casa. Quando ela entrou na sala, encontrou Jeff esculpindo um sorriso permanente em suas bochechas. Ele também havia cortado suas pálpebras para evitar dormir. Suas últimas palavras para sua mãe foram: "Mamãe, você mentiu." Jeff nunca mais foi visto, mas a lenda diz que ele ainda está por aí, procurando a sua próxima vítima. Você pode querer olhar para trás. Acorde. No passado, foi relatado que algumas vítimas de tortura, durante o ato, se retiravam para um mundo de fantasia, do qual não conseguiam acordar. Neste estado catatônico, a vítima vivia em um mundo igual ao normal, exceto que não estava sendo torturada. A única maneira que eles percebiam que precisavam acordar era um lembrete que encontravam em seu mundo de fantasia.
Ela lhes contaria sobre sua condição e diria para acordar. Mesmo assim, muitas vezes levavam meses até que estivessem prontos para abandonar o seu mundo de fantasia e acordar. Vou deixar você pensar sobre isso.